Essa tabela aqui é uma tabela de um artigo, eu acabei não colocando a referência aí, mas é um artigo do professor Galef, que foi no laboratório dele que eu aprendi a trabalhar, né, cromatografia contra corrente. Então aqui a gente tem essa tabela mostra diversos sistemas de solvente que ele utilizava, né, indo do menos polar para o mais polar. Novamente aqui vocês não têm as proporções, mas pelo menos para vocês terem uma ideia de polaridade, né, como funcionam esses sistemas de solventes. Tá? Uma coisa que é importante, que eu queria até chamar a atenção de vocês vão ver aqui que ele, nessa tabela dele, desse artigo, ele começa do solvente mais polar para o menos polar. Tá? Geralmente, né, a gente tem o hábito de começar do menos polar para o mais polar. Tanto faz, tá? Desde que vocês respeitem uma ordem de polaridade. Tá ok? Por exemplo, quando vocês vão descrever um sistema com 4 solventes ou 5, como por exemplo esse daqui, não troquem a ordem de polaridade dos sistemas, tá ok? Porque isso é errado, tá ok? Então, sempre mantenham a descrição dos sistemas, seja começando da água, seja começando do menos polar, sempre respeitem a ordem de polaridade, tá? Aqui, por uma questão de escolha dele, ele prefere começar pelo mais polar, que nesses casos aqui é a água. Então aqui a gente tem o sistema água, etanol, enexano, que é um sistema muito bom, por exemplo, para fracionar extratos brutos, né? Porque é um sistema que tem como componentes o hexano, que é pouco polar, a água, que é bastante polar, e o etanol favorecendo a distribuição das substâncias entre esses dois solventes, tá? Então, água, etanol, hexano é um solvente bastante interessante para ser utilizado, inclusive para substâncias de média polaridade, né, que em produtos naturais é muito comum da gente encontrar. Tá? Depois eu tenho água, acetona, ciclohexano, né? Depois água, acetato de etila, acetona, hexano, água, etanol, acetona, ciclohexano. Vocês podem, além do metanol, vocês podem compor o sistema de vocês, em vez de metanol, utilizar etanol também, tá? E vocês podem ter resultados bastante interessantes e até surpreendentes. Tem descrição de alguns casos na literatura, onde a substituição do álcool, né, por exemplo, de metanol por etanol, pode favorecer a distribuição das substâncias de maneira bem diferente do metanol, tá? Então, às vezes, quando a gente tenta um sistema que tem metanol e não tem bons resultados, pode tentar a substituição por etanol. Tá? Aqui água, etanol, acetato de etila, ciclohexano, né? Ou aqui pode ser hexano também. Esse é dos mais usados. Água, clorofórmio, água, acetato de etila, água, acetato de etila, N-butanol, que é um solvente também bastante utilizado para substâncias de maior polaridade. Tá? Ele não tem uma gama de polaridades tão grande quanto o hexanoacetato, metanol e água, mas também tem uma gama de polaridade boa, né, para substâncias mais polares. E por último aqui, água, clorofórmio, metanol. Tá? Como eu sou fã de utilizar gradiente em cromatografia contra corrente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, de maneira bastante rápida, tá, sobre a utilização de gradientes. Como a gente não ia ter tempo de falar sobre vários exemplos, eu escolhi um exemplo selecionado, que é um exemplo de uma separação que eu gosto bastante, que deu bastante certo. Então, geralmente, quando que a gente utiliza gradientes, né, em cromatografia contra corrente? Então, aonde a gente tem essas amostras que a gente tem uma grande janela de polaridade, né? Basicamente a mesma coisa. Quando vocês utilizam gradiente em cromatografia líquida de alta eficiência, quando a janela de polaridade é grande, né, e vocês têm então a oportunidade, né,
de ter o gradiente que vai aumentar progressivamente, então, a força de eluição da fase móvel, tá ok? Então, que é justamente interessante quando a gente tem essas amostras que possuem a janela grande de polaridade. É a mesma coisa, por exemplo, quando vocês fazem uma coluna aberta dentro do laboratório, né, de gel de sílica, vocês começam de um solvente menos polar para um mais polar. Então, aqui a gente procura sistemas de solvente onde a gente possa gradativamente ir aumentando essa força de eluição da fase móvel. Em cromatografia contra corrente, quando a gente modifica a composição de uma das fases, a gente necessariamente vai estar mudando a composição da outra fase, tá? Então, é sempre bom lembrar isso, que vai ter, às vezes, dependendo do sistema de solventes escolhido, a gente pode ter sangramento da fase estacionária, justamente por causa dessa modificação, né? Eu estou mudando a composição da fase móvel, eu vou alterar necessariamente a composição da fase estacionária. Então, o ideal é escolher sistemas de solvente onde alterações que eu faça na composição da fase móvel gerem o mínimo de alteração da composição da fase estacionária. Então, por isso que está aqui que a escolha do sistema de solvente, né, apropriado para a eluição com gradiente, né, por cromatografia contra corrente, pode ser uma tarefa difícil, justamente por isso, né? Então, é importante vocês terem isso na cabeça, né? Terem essa ideia, lembrarem sempre que quando eu modifico a composição da fase móvel, eu estou modificando também a composição da fase estacionária. Bom, como a gente pode fazer esses gradientes, né? A gente pode fazer o linear e o não linear, tá? Para fazer, obviamente, um gradiente linear, eu preciso de uma bomba de gradiente, né? Mas, se eu não tenho uma bomba de gradiente, eu posso fazer um gradiente não linear, coloquei ali em inglês, né, step gradient, tá? E que tem suas vantagens também, tá ok? Então, novamente aqui, a modificação progressiva, né, da concentração de um dos componentes da fase móvel, tá? Ou esse gradiente ele pode ser feito também através de variações de pH, tá ok? Também seria uma outra possibilidade que é bastante útil para substâncias ionizáveis. Então, como fazer, né? Podem ser utilizados os diagramas de fase. Eu não vou mostrar nenhum exemplo aqui desses diagramas de fase, porque geralmente eles são utilizados para fazer os gradientes lineares, mas tem alguns exemplos bastante interessantes na literatura de separação de quinolinas com gradiente linear, tá? E a gente pode ver o comportamento das substâncias em cromatografia em camada fina à medida que a gente vai aumentando a composição, a gente vai aumentando a polaridade do sistema, que vocês vão entender daqui a pouco quando eu falar mais à frente, né? Der um exemplo nosso. Então, o exemplo que eu selecionei foi a separação de fenilpropanoides e iridoides glicosilados do gervão roxo, tá? Foi um trabalho desenvolvido no mestrado do Pierre André de Souza. Esse trabalho está publicado já, só vocês procurarem na literatura, tá? E ele desenvolveu, então, durante a tese de mestrado dele. Então, está aqui a foto da planta, né? As raízes elas são usadas na medicina popular para diversos fins, né? E ele fez, então, extratos de várias polaridades e escolheu trabalhar com o extrato em acetato de etila, que revelou uma atividade antimicrobiana. Por isso ele resolveu, então, trabalhar com esse extrato. Tá? Bom, como chegar ao gradiente, então? Como era um extrato bastante polar, né, de alta polaridade, o sistema que nós escolhemos foi o acetato de etila, butanol e água. Então, como chegar a um gradiente para a separação dessas amostras? Então, o que fizemos? Inicialmente, testamos a repartição das substâncias
apenas em acetato de etila água 1:1, que é aqui o resultado na placa cromatográfica, né, o resultado A que vocês estão vendo, e depois butanol água 1:1, que é o resultado B, que vocês estão vendo aqui na placa de cromatografia. Então, o que a gente vê aqui no resultado A? Né? Repartição das substâncias entre acetato de etila e água. A gente vê que, basicamente, quase 90% das substâncias nesse extrato estão na fase aquosa e uma parte bem pequena está na fase orgânica. Quando eu passo para o sistema B, butanol água 1:1, eu começo a perceber uma distribuição das substâncias em ambas as fases, né, orgânica e aquosa. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui eu estou buscando os extremos do gradiente. Então, quando a gente faz um gradiente, a gente busca os extremos, ou seja, um sistema onde eu vou ter tudo na fase inferior, ou praticamente tudo, né, aqui no caso, e aonde eu vou ter tudo na fase superior. Aqui não está tudo na fase superior, mas já começa a passar bastante material para a fase orgânica. Bom, como a gente percebeu então que as substâncias dentro do extrato eram bastante sensíveis ao butanol, então nós fomos para o passo seguinte para montar o sistema do gradiente. Fixamos acetato de etila e água em 1:1 e começamos a variar a proporção de butanol no sistema. Então, o meu X correspondeu primeiro a 0,2 de butanol, 0,5 e 1 de butanol. E ali a gente tem o resultado. Então, com 0,2 de butanol, percebam já a diferença, né, dessa situação aqui para cá. Nós percebemos então que as substâncias presentes nesse extrato, essa concentração de substâncias aqui corresponde aos fenilpropanoides glicosilados e esse grupo aqui embaixo corresponde aos iridóides glicosilados. Tá? E vocês podem ver que aqui, à medida que a gente vai aumentando a quantidade de butanol, né, de 0,2 para 0,5 e para 1, olha só, aqui eu estou quase chegando no outro extremo do gradiente. Na verdade, aqui eu cheguei numa situação onde eu tenho todos os fenilpropanoides glicosilados aqui na fase orgânica e uma boa parte, né, mais de 90%, dos iridóides glicosilados na fase aquosa. Tá? Bom, então, verificado isso, nós montamos um gradiente em 4 etapas. Então, fizemos esse gradiente em 4 etapas. Acetato de etilabutanol, água, 1:x:1, onde o X, então, foi variando, né, 0,05, 0,2, meio e 1. Tá? A fase orgânica, obviamente, que é aquela onde a gente vai aumentando o butanol, aqui serviu como fase móvel, né, 2 ml por minuto, rotação de 850. Retenção da fase estacionária, 78,7%, uma boa retenção. Tá? Apesar de ser um sistema com butanol, teve uma boa retenção. Aqui é o momento onde nós paramos a bomba, né, desligamos a bomba e continuamos a fracionar o que ficou dentro da coluna. Tá? Uma outra observação que eu queria fazer aqui é que muitas vezes as pessoas, quando desligam a rotação, que cessa, né, o processo cromatográfico, tendem a recolher tudo num único frasco. Não façam isso, tá? Porque o que ficou dentro da coluna, com certeza vai ter coisa fracionada ali. Então, continuem o fracionamento do material que ficou retido dentro da coluna, tá? Não recolham tudo num frasco só. Tá ok? Bom, aqui é o resultado. Então, aqui está a referência, depois que vocês tiverem curiosidade, né, de ir na literatura, ver o trabalho completo. Então, aqui estão as frações. As primeiras frações, nós conseguimos, então, o isolamento do martinosídeo, que é esse fenilpropanoide. Depois, numa única fração, nós conseguimos o isoverbascosídeo
E aqui nós temos o verbascosídeo, que era o componente majoritário da fração de fenilpropanoides. Aqui embaixo, né, continuando. Então, aqui nesse tubo, né, onde está indicado aqui na seta, foi onde a rotação foi desligada. Então, reparem que aqui a gente tem, olha, um fenilpropanoide, um iridoide, que foi separado desse próximo aqui, tá? Que infelizmente, como era muita pouca quantidade, a gente não conseguiu fazer a identificação. E por último, que ficou retido na coluna, a hipolamida, tá? Então, esse é um solvente bastante interessante para fazer gradiente, porque o butanol ele tem uma tendência muito maior de se dissolver no acetato de etilo, né, do que na água. O butanol ele tem pouca solubilidade na água. Então, à medida que eu vou aumentando, né, a quantidade de butanol, eu vou causando um efeito talvez não tão, teria que ser estudado, né, mas não tão drástico, né, na composição da fase estacionária. Tá? Bom, tem outros exemplos aí na literatura, né, de utilização de gradientes, tá? Vocês podem dar uma olhada. Existem outros sistemas de solventes que podem ser utilizados também para separação através de gradientes. Por exemplo, o hexanoacetato, metanol e água, ele pode ser utilizado com aumento gradual do metanol, né, sempre utilizando a fase aquosa, né, como fase móvel. Enfim, tem uma infinidade aí de exemplos que vocês podem, aos pouquinhos, ir conhecendo. Tá? Alguma pergunta?